Olá! Hoje eu vou falar para você sobre o testemunho que aconteceu comigo, um dos. Na realidade, eu tenho vários testemunhos, várias coisas maravilhosas que o Senhor realizou na minha vida e eu ainda vou estar falando aqui no canal sobre isso. Mas hoje é sobre o meu filho, é sobre o que Deus fez na vida dele quando ele tinha 3 anos de idade. Ele acordou de madrugada, gemendo, e me acordou também. Eu levantei para olhar o que ele tinha. Ele estava com febre. Aí eu fui acender a luz para poder dar o remédio a ele e vi que ele estava com um caroço desse lado, um carocinho como se fosse de limão, assim, do tamanho de um limão. Eu vou colocar uma foto, depois outra foto, que só me restou 2 fotos porque eu perdi o HD. E no HD que tinha todas as fotos dele enquanto ele esteve internado, muita foto boa eu perdi, mas sobraram 2 fotos que mostra o que ele tinha na bochecha, que depois eu descobri que se chamava celulite facial. Levei ele ao hospital, fizeram o exame de sangue, no exame de sangue apresentou infecção. E aí ele foi internado. Só que a partir do momento que ele foi internado, ele só piorou. Ele não teve melhora. Os medicamentos simplesmente não faziam efeito para ele. Como ele estava tomando soro, ele começou a reter líquido e ele começou a inchar. E a infecção não era eliminada. Ele só engordava. Ele engordou bastante. Em um período de 3 dias, ele já estava super acima do peso. Ele era um menino bem magrinho e ficou bem cheinho. Um momento eu saí para poder ir em casa, trocar de roupa, tomar um banho mais decente. E aí o pai dele me ligou dizendo que ele havia piorado. Voltei pro hospital e pela segunda vez, quando eu saí, eu recebi a notícia de que ele havia sido desenganado. O médico disse que não poderia fazer nada por ele. Ele não estava reagindo aos medicamentos. E ele estava tendo muita atenção, mas ele não podia fazer nada porque o corpo dele não estava reagindo, não tinha o que fazer. Quando chegasse no cérebro, ele ia morrer, ou quando chegasse no coração. Quando eu recebi essa notícia, eu fiquei desesperada. Eu fiquei como se meu filho já tivesse morrido. Por quê? Porque eu ouvi da pessoa que ia cuidar do meu filho, que estava cuidando, e era a única pessoa que poderia me dar uma esperança. Era a única pessoa que podia me dizer: olha, tenha calma, é assim mesmo, é que demora, o corpo dele reage aos poucos. A gente sempre espera uma palavra de alguém que possa nos ajudar. E naquele momento eu estava sem esperança nenhuma, porque quem poderia me ajudar disse que não ia poder fazer mais nada por ele, que sentia muito e desenganou meu filho. Naquele momento meu chão se abriu, eu me desesperei, não conseguia mais conversar com ninguém porque eu estava entalada a minha garganta, como se tivesse um caroço nela, porque se eu falasse eu ia chorar. Eu não queria mais receber visita e dado um momento, à noite eu estava com ele. Ele estava no meu colo e ele estava muito inchado, muito. Ele estava tão inchado que os olhos dele estavam fechados. Os olhos dele, porque aqui inchou e os olhos dele não conseguiam mais se abrir. Ele estava no meu colo tentando me enxergar, eu não olhava mais para ele, eu não conseguia. E aí eu coloquei ele no meu colo, fiz ele dormir. E naquele momento, enquanto eu estava naquela poltrona, me balançando, eu comecei a falar com Deus. Porque eu lembrei de Deus naquele momento específico, sobre os milagres que Jesus havia feito. E eu, desde criança, desde que eu nasci, eu sou cristã, eu sou evangélica. E eu já tinha presenciado muitas coisas, muitas maravilhas o Senhor já tinha feito na minha vida, mas existem circunstâncias que a gente não entende muito bem. A gente não sabe se vai acontecer com a gente algo diferente do que acontece normalmente com as outras pessoas. E aí você consegue pensar: ah, mas o fulano
filho da minha amiga morreu, né? De ciclano morreu. Eu não sou melhor do que ninguém. Só que naquele momento eu lembrei que Deus, ele ainda é o mesmo Deus. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a falar para ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer para devolver o meu filho para mim? Para trazer o meu filho de volta para mim? Para não permitir que o meu filho morra? O que eu posso fazer? O que o Senhor aceitaria que eu te desse, que eu te entregasse? Um sacrifício, qualquer coisa. Aí eu comecei a colocar algumas coisas em pauta, porque eu sei que algumas coisas não são erradas, mas como eu gostava muito, eu queria saber se o Senhor aceitava aquilo como sacrifício, caso eu deixasse aquilo. E aí eu comecei a falar: se eu parar de me maquiar, esse sacrifício seria muito para mim. O Senhor aceitaria e devolveria o meu filho? Aí eu comecei a falar sobre outras coisas e o Senhor ficava em silêncio. Ele não me respondia nada. Então eu entendia que ele não havia aceitado aquelas condições que eu havia oferecido cumprir em prol da devolução da vida do meu filho. E então houve um momento em que eu fiquei em silêncio. Eu fiquei em silêncio e veio no meu coração assim. Eu perguntei para ele: o que eu posso fazer? E aí ele respondeu assim: fala da minha palavra. Fala do meu milagre. Nossa, naquele momento eu não tinha pensado isso. Eu tinha recebido isso. Porque tem duas maneiras diferentes de a gente entender quando é o Espírito Santo. Uma é quando ele vem falar com você em um momento em que você não estava esperando, que tipo, você está pensando em uma coisa e do nada vem uma coisa no teu coração. Faça isso, faça aquilo, ou não faça, fale com alguém. Então você tem que entender que é o Espírito Santo falando com você, que não tem a ver com o contexto de vida que você está vivenciando naquele momento. Eu ouvi algo a qual eu estava, tinha relação com o meu contexto, mas eu não tinha pensado em dar aquilo para ele. Porque eu acreditava que não é tão difícil falar do amor dele, da palavra dele. Então foi o que eu fiz. Me levantei, peguei meu filho, coloquei no leito, fui pro banheiro, dobrei o meu joelho e eu orei. E eu falei com o Senhor se havia sido Ele quem tinha colocado aquilo no meu coração. Então, que se Ele curasse o meu filho, eu ia contar em 7 igrejas diferentes. Eu iria em 7 igrejas diferentes falar sobre o milagre que Ele havia feito e dizer às pessoas daqueles lugares que Ele ainda é o mesmo Deus, que Ele ainda existe, que Ele ainda cura, que Ele ainda transforma, que Ele ainda restaura, que Ele ainda ressuscita. O que basta é a gente acreditar no seu poder, é a gente nos posicionar diante dele. E eu disse para ele assim: mas Senhor, para mim acreditar que foi o Senhor mesmo e que é o que o Senhor quer, o meu filho tem que começar a melhorar essa noite. Porque desde que ele entrou nesse hospital, ele só piora. A única notícia que eu recebo é: ele piorou, ele tá pior. E agora desenganado, ele vai morrer. E então ele tem que começar a melhorar essa noite, Jesus. Depois disso, o médico vai dar para ele alguns dias para ele ficar aqui ainda. E eu quero que ele fique metade destes dias. Eu me lembro que eu me levantei e voltei para a poltrona que ficava ao lado da cama dele. E naquele momento eu tinha esperança. Só que eu não sabia se Deus ia aceitar. Eu não sabia se ele ia aceitar.
que eu cria naquele momento que ele é o Deus que cura, que ele é o Deus que sara, que ele é o Deus que transforma, que ele liberta, que ele tem poder para tudo isso, é claro que eu cria. É claro que é isso que eu sentia. É claro que é isso que eu vivia. E é claro que é isso que eu pregava. Só que a vontade de Deus, às vezes, não é a nossa. Então eu falei, mas ele falou em meu coração que se eu falar da palavra dele, então eu estava muito confiante. Mas ainda assim o medo é grande. Eu dormi e quando foi de madrugada, as auxiliares que cuidavam dele na parte da noite, eu não me lembro se é na parte da noite que elas cuidavam ou se elas já tinham pegado plantão, que é as que cuidavam durante o dia, eu não me lembro. Mas eu me lembro que elas haviam acompanhado ele desde o início que ele chegou lá. Então elas também estavam tristes, elas também sabiam que ele ia morrer, porque o médico disse isso. Então eu acordei com uma voz dizendo assim: ele está melhorando. Eu dei um pulo da poltrona. Eu dei um pulo. Quando eu olhei ele estava fazendo muito xixi. Ele estava fazendo muito xixi. E era tanto, que não havia fralda que segurasse aquele xixi. Não havia. E ela ficou muito feliz. E eu, então, quando foi 8h, 9, que o doutor vinha ver, o doutor olhou para ele e disse: o que aconteceu? O que vocês deram para ele? Ele havia acreditado que elas haviam mudado a medicação que ele havia dado, que ele havia passado. Porque o meu filho estava melhorando. Com a medicação que ele havia passado, prescrito, não, meu filho não melhorou, meu filho simplesmente não sentiu reação nenhuma, o corpo dele não aceitou. Então ele acreditou que a enfermeira e as auxiliares, as técnicas tinham mudado, mas elas não têm autorização para isso, jamais elas iam fazer isso. Mas para você ver, foi o que ele pensou naquele momento, e ele perguntou para elas: o que vocês deram? Vocês mudaram? E ela disse: não, doutor, ele está tomando o que o senhor passou. E ele falou: mas como isso é possível? Como isso é possível? Eu disse para ele que para Deus tudo era possível. Ele não entendeu nada, ele não falou mais nada. Ele olhava para o meu filho sem entender nada e ele simplesmente saiu daquele quarto sem falar nada. Depois ele disse que o meu filho ficaria internado em torno de 14 dias no total. E o meu filho ficou no total 7 dias. Ali eu tive mais a confirmação de que o Senhor havia realmente falado comigo aquela noite e que ele havia realmente aceitado o meu propósito. E ele tinha devolvido meu filho para mim. Eu quero que vocês acreditem nisso. O Senhor, ele fez isso por mim. E quem sou eu? Eu não sou melhor do que você. A minha vida não é melhor do que a tua. Eu tenho pecados, eu sou errônea, eu sou falha. Na verdade, ninguém, absolutamente ninguém em cima dessa terra é santo o suficiente para merecer a bondade de Deus. Mas a gente tem. O que eu quero dizer para você é que aquele Deus, isso que aconteceu em minha vida foi em 2012. 2012 anos depois de Cristo. E ele ainda faz milagre. O meu filho é prova disso. A minha vida é prova disso. Que ele ainda faz milagre. Então, eu não sei o que é que você está passando neste momento. Eu não sei. Mas o que eu posso te afirmar é que Deus, Jesus, ainda é o mesmo. E o Espírito Santo está aqui conosco. Quem falou em meu coração naquele hospital foi o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui conosco. Ele não é apenas o nosso consolador. Então eu quero que você entenda isso. Não importa a situação que você está vivendo. Não importa. Para ele, não importa. Porque ele pode fazer isso aqui, ó, e resolver o teu problema. Quem assistiu Os Vingadores, quando Thanos fez assim, ó, matou metade da população, não foi? Observando, eles imitaram bastante. Porque Deus é assim.
ele não se preocupa com o teu problema, porque ele pode resolver o teu problema. A questão é, você confia nele? E às vezes, não em todas as situações, não, mas às vezes, o que você vai dar para ele em troca? Porque a única coisa que ele pediu para os apóstolos que ficaram, que na verdade eram seus discípulos, que se transformaram em apóstolos, o que ele pediu? Que falassem da palavra dele, que espalhasse a palavra dele, que falasse do amor dele para que chegasse até vidas. Então não importa o que você está passando, o amor do Senhor é por você. Ele morreu na cruz por você e ele está disposto a fazer milagres na sua vida, a realizar milagres em tua vida. E aí você tem que levar adiante, você tem que contar. Porque vão existir pessoas que estarão na mesma situação que você esteve anteriormente e que vai precisar dessa palavra. Saiba que o Senhor Jesus, ele não mudou. Ele ainda é o mesmo. Nós mudamos. A terra mudou. As pessoas mudaram. A palavra do Senhor está se cumprindo, o amor está se esfriando. É só você olhar o mundo ao teu redor que você vai entender o que eu estou falando. E acredito que a tua posição de defender ou não cabe a mim, mas tá na cara que o mundo mudou. O mundo se afastou muito de Deus. As pessoas fazem o que elas querem, na hora que elas querem, e não é bem por aí. Mas entenda que os milagres que Jesus realizou no passado, ele ainda pode realizar nos dias de hoje, porque ele ainda é o mesmo. Só se posicione diante dele. Se precisar fazer algum propósito com ele, faça. E se ele realizar, aceitar, cumpra. Em nome de Jesus, cumpra o teu propósito. Não faça voto de tolo, porque você pode receber algo de volta muito ruim, porque a nossa palavra ela precisa ser firmada. Eu fui em 7 igrejas diferentes, contei o testemunho do meu filho. Algumas pessoas ficaram muito felizes em ouvir porque estavam precisando naquele momento, estavam desesperadas. Eu fiquei feliz em poder trazer a boa nova do Senhor, mas não acabou ali. Agora eu estou contando aqui. Eu não sei onde você está, o que você está pensando, qual a tua religião, mas não me importa. O que importa é que Jesus ele ama a todos nós e ele está disposto a agir por nós. E a gente precisa o quê? Honrar ele. A gente só precisa honrar a ele, dar a glória e a honra que é dele, e ele cuidará de nós. Ele cuidará da tua casa, ele cuidará da tua família, ele cuidará dos teus projetos, ele cuidará dos teus planos, ele cuidará de você. Só receba essa palavra, receba isso aqui que eu falei e não desanime. Não faça o que o inimigo falar em seu ouvido para você fazer. Faça o que Deus está falando para você fazer, porque ele pode cumprir na tua vida tudo o que ele prometeu e além disso, ele ainda pode cumprir.